Olá, meu nome é Erisson Lima, eu sou professor de português e coordenador de projetos aqui do SET Sérgio Pessoa em Manaus. A aula que você vai assistir agora faz parte da nossa série de aulas ministradas para o ensino remoto durante a pandemia do coronavírus em 2020. E como toda aula, ela não se propõe a encerrar o assunto por completo. Talvez você encontre algumas falhas ou algumas caneladas que cometemos. Isso é natural. Deixe aqui nos comentários o seu parecer, a sua crítica ou o seu elogio. Compartilhe com seus amigos e esteja conosco nos nossos novos conteúdos. Muito obrigado. Os instrumentos são os tambores, que eu vou falar passo a passo cada um, mas eu tô explicando antes de mostrar os instrumentos. Os tímpanos são instrumentos de percussão que tem de dois modos. Conforme o tamanho do tambor, é uma nota musical. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E também tem tímpanos de pedal. Quanto mais eu acelero o pedal do tímpano, estica-se a membrana do tímpano e simplesmente essa membrana é esticada e a nota fica mais aguda. Quanto mais eu aperto o acelerador do tímpano, desses instrumentos, mais agudo fica a nota. Quanto mais eu alivio o pé do acelerador, se tiver dois tímpanos, um pé vai ficar, o esquerdo vai ficar num tímpano, para dar algumas notas musicais, e o outro pé vai ficar no outro tímpano. Então, quanto mais eu solto meu pé, alivio o pé, como se fosse um acelerador do carro, fica mais grave as alturas da nota. O que seria grave? Tipo assim, dó, mi, sol, grave. Sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Isso aí é porque eu aliviei meu pé. Então, se for o caso de eu apertar, fica sol, lá, si, dó. Aí eu vou aumentar a altura. Então, nós temos aí o tímpano. O bombo também é de membrana, que eu vou mostrar daqui a pouco. Também instrumento de percussão, que é um instrumento vibrante, né? É um instrumento estridente vibrante. Caixa clara é aquele que se toca também com membrana, que tem as esteiras para poder fazer aquele som de repercutir o som através de umas esteiras espiraladas, né? Nós temos os pratos, que é aqueles instrumentos que se toca com as duas mãos, que daqui a pouco eu vou explicar. Nós temos os xilofones, instrumento de percussão que tem uns que é de peças de metal e tem outros que é de peça de madeira, tá bom? Temos o celesta, nós temos o vibrafone, nós temos o triângulo, que não sei se vocês já prestaram atenção, que às vezes de tardezinha passa na frente da nossa casa aqueles rapazes com uma caixa de metal vendendo aqueles cascalhos, anunciando que está passando, batendo aquele triângulo, tá? Também tem na orquestra aquilo. O pandeiro, que tem vários furos com umas peçazinhas que batem uma com a outra, fazendo o barulho e batendo na membrana, tá? Agora nós tem outros instrumentos de percussão. Nós vamos agora para as cordas. Não, melhor, para o sopro. Nós temos instrumentos de sopro. Nós temos a trompa, que faz o contratempo da música, né? A parte do contratempo, enquanto um instrumento está fazendo pá, 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 ele está fazendo o contrário. Pá, 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 ao contrário, né? Que seria o contratempo, né? Os trompetes, instrumentos melódicos, as tubas que eu acabei de falar, que tem a classificação da tuba de acústica, contrabaixo acústico, tuba, instrumento de sopro, que também é contrabaixo, e os trombones. Nós temos dois tipos de trombone. O trombone de pisto, que eu vou mostrar, e nós temos o trombone de vara, tá bom? Em qualquer igreja evangélica, até em outras igrejas qualquer, nós temos instrumento de sopro, e quem quiser assistir qualquer dia desse, temos várias apresentações da Amazonas Filarmônica, que a partir de 1996, o Amazonino Mendes colocou aí a Amazonas Filarmônica para nos ajudar, através da Escola Cláudio Santoro. Então, muitos alunos daquela época, de 96 para cá, aprenderam
esses instrumentos e agora estão aí na Amazonas Filarmônica, e também na Amazonas Jazz Band, no qual eu trabalhei 7 anos tocando trompete nessa orquestra, no Teatro Amazonas, tá? Então, agora nós vamos para os instrumentos de madeira, que também é sopro. Por que madeira? Porque eles são feitos de madeiras trabalhadas, madeira de lei, madeira que bem resistente, para poder trabalhar em cima dos furos, aonde o músico vai apertar os dedos, e também nas suas peças de metal colocadas em cima da madeira, como vou falar aqui, tá bom? Nós temos o contrafagote, instrumento que faz a parte do contratempo na orquestra, instrumento grave. Temos o fagote, que também é meio grave. O clarinete, que é um instrumento agudo, soprano, que faz a parte aguda, né? É a mesma coisa que coral. O soprano no coral tem o contralto, que é o meso, o do meio, e tem o tenor e o baixo. Então, por que eu estou falando no coral aqui? Porque todos esses instrumentos aqui, cantado, tem a sua voz também equilibrada para se formar o coral. É por isso que chama-se harmonia e o contraponto. O contraponto vai trabalhar em cima das vozes e a harmonia é justamente os instrumentos que vai fazer esse papel. Aqui nós temos também o fagote, o clarinete baixo é aquelas que faz as notas mais graves do que o clarinete soprano, tá? Temos o saxofone, que é até engraçado falar, o saxofone que ele faz parte das madeiras de sopro, por causa que simplesmente é colocado uma palheta na boquilha do músico, mas o instrumento é feito de metal. Como é que pode? O instrumento de metal ser classificado como madeira? É por causa da palheta, que daqui a pouco eu vou mostrando. Nós temos o saxofone alto, e temos o saxofone tenor, tá? Nós temos aqui o oboé, instrumentos de sopro, tá? O oboé é instrumento de sopro, e também temos o corninho inglês, tá? A flauta, que é soprano, e o flautim, desculpa a expressão, é mais escandaloso que a flauta. O flautim, mais ou menos um palmo e meio assim, deve dar no máximo 27 centímetros, é mais agudo do que a flauta. A flauta está na faixa de 50 centímetros, uma flauta. E o flautim, por ser menor, é mais agudo. Quanto maior o instrumento, mais grave a nota, as notas baixas. Quanto menor o instrumento, mais agudo é a nota. Agora nós temos as cordas, das cordas. A viola, que é um instrumento mais grave do que o violino, tá? Porque a viola é um pouco maior do que o violino. O violino, que é um pouco menor, ele é mais agudo, o violino. O violoncelo, e o contrabaixo e as harpas. Agora eu vou falar um pouco de cada instrumento. Por trás de todos os outros instrumentos, na parte mais elevada da plataforma, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, mas primeiro vamos ler aqui o título. Na parte mais elevada da plataforma, fica a percussão, que inclui os tambores, pratos e tudo mais que possa ser percutido, agitado, né, batido, ou que cause algum som audível, né? Você podemos fazer isso o teste até numa lata, alguma coisa. Qualquer coisa que pode ser batido ou percutido. Esses instrumentos são chamados de a cozinha da orquestra, porque eles ficam lá atrás, entendeu? Eles ficam lá atrás. Esses instrumentos ficam atrás, no qual... Por que fica atrás? Para poder dar um suporte maior à orquestra. Os músicos de sopro, de palheta, músico de bocal, que é os trompetes e tubas e trombones, ficam mais na frente, as cordas ficam na frente e a percussão fica toda atrás. Tá bom? Deixa eu mudar aqui. Tá aqui, a orquestra. Eu vou agora
eu quero dizer que essa parte aqui alguém pode avisar para mim se está escutando aí? Alguém pode me avisar? Liga o microfone, por favor. Sim, professor. Sim, beleza. Muito obrigado. Então, aqui nós temos os tímpanos. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui eu tenho 5 tímpanos, 5 tambores. É de pedal? Não. Aquilo que eu falei, não. Sabe por quê? Esse tímpano aqui, ele é maior do que esses 2 tímpanos finais aqui, ó. Então, automaticamente, esse tímpano, por ser maior, ele é um instrumento grave. Vocês estão vendo essa parte aqui branca de cima? É uma película feita de plástico especial, ou também feito do couro de animais, que é esticado através de parafusos, tá? Para poder soar. Então, dependendo do local que eu vou tocar, se eu for tocar no teatro, muito grande, é climatizado, é uma afinação. Se por um acaso eu vou tocar fora de casa, esse instrumento, é outra afinação, por causa da temperatura. Eu vou precisar de afinar o instrumento. Então, aqui eu tenho um instrumento de membrana maior, esse aqui já é menor, esse aqui já é menor, e então, conforme o tamanho da membrana, da caixa, da acústica do instrumento, a acústica é a parte de baixo aqui, tá bom? A caixa. Então, esses instrumentos aqui, automaticamente, é mais grave do que os outros que são menores. O músico está tocando aqui, ó. Tá vendo o músico aqui, ó? Então, aqui eu tenho os tímpanos. Aqui eu tenho outras partes que eu falei, a celesta, aqui eu tenho o carrilhão, eu falei também dos pratos, está tudo aqui nessa parte da frente. Então, aqui na frente, eu tenho os trompetes. Eu trouxe meu trompete para mostrar quando for mostrar a parte do bocal, onde que coloca, tá? Aqui eu tenho os trompetes. Esses 3 músicos aqui são os trombones. Existe o trombone de vara e o trombone de pisto, que eu vou mostrar aqui no trompete que eu trouxe, para vocês verem. E aqui eu tenho a tuba. A tuba é um contrabaixo de sopro. Porque eles dão sustentação na orquestra, junto com a percussão. Então, aqui eu tenho os naipes. O que é naipes? A quantidade de instrumento da mesma espécie, do mesmo tipo, tá bom? Naipe de trompetes. 1, 2, 3, 4 trompetes. Então, é naipe de trompetes. É a mesma coisa que coral. Se eu pergunto quantas pessoas tem no naipe do soprano no coral? É só contar, 2, 4, 6. Quantas pessoas no contrato? Então, cada quantidade de voz é um naipe diferente, tá bom? Então, aqui é uma voz, por ser soprano, o trombone é mais grave, então, o naipe de trombone. Então, aqui nós temos o naipe de tubas, né, que são mais grave ainda. Agudo, médio, grave. Tá bom? Agora, para cá, descendo aqui, nós temos os clarinetes, o corno inglês, contrafagote, os fagotes, o flautim, a flauta, tudo nesse meio aqui. Eu não posso acrescentar, porque senão eu não vou ver vocês aqui do meu lado direito. E aqui está os violinos. Que aula boa, viu? Aqui estão os violinos. Aqui está o tim, as violas. Aqui já é a parte das cordas, né? Do violoncelo, que é chamado cello, tá? Se a gente não quiser falar violoncelo, a gente fala cello. Porque o cello é maior que a viola, contrapartida, a viola é maior que os violinos, e o contrabaixo acústico, o que eu estou fazendo aqui? O contrabaixo acústico é mais grave e maior que o cello, o violoncelo. Jennifer? Oi. Não consegui aqui. O que tu queres? Passar para outra. Só ir aqui, André. Um minutinho só.
tímpanos. Eu falei, né, na orquestra que o tímpano tem dois tipos. O tímpano, conforme o tamanho do instrumento, é uma nota diferente, tá bom? Conforme o tamanho do instrumento, é uma nota diferente. Se eu tiver 5 tímpanos, um maior que o outro, eu vou ter automaticamente 5 notas musicais, né? Aqui, esses dois tímpanos que tem aqui, resolve tudo. Por causa do pedal. Está aqui o pedal. Eu queria saber se alguém aí... Alana, dá para saber se está me ouvindo? Tá? Estou esperando aí a Alana me ver se está ouvindo aí direitinho. Ou Daniel Amorim, pode falar alguma coisa? Dá para ouvir, professor. Tá, beleza. Eu estou dizendo aqui que esse pedal aqui, esse do lado direito aqui, nós temos, já resolve tudo. Se eu acelero, como eu acabei de falar, as notas vão ficar mais agudas. Se eu tiro o meu pé do acelerador, desse pedal aí, as notas vão ficar mais graves. Aqui nesse tímpano eu tenho um parafuso, 2 parafusos, 3, 4, 5, 6. O parafuso ajuda a esticar a membrana. A membrana é essa parte branca aqui, ó. A membrana é a parte branca aqui, ó. A parte branca aqui. Ela pode ser de plástico especial ou pode ser de animais, tá? Pele de animal. Então, eu tenho 2 tipos de afinação aqui. Para poder eu esticar a membrana e a outra por pedal, conforme eu estou tocando. Se eu quero aumentar as notas musicais, conforme a partitura está me pedindo, eu vou acelerar. Então, o músico vai ter que equilibrar o pé dele, lembrando onde é a posição do dó, do ré. Mas como? Ele vai treinar para isso, tá? Então, é conforme o pedal. Lá naquele outro exemplo, é conforme o tamanho da membrana, conforme o tamanho da caixa acústica, do tamanho do tambor. Né? Vamos para o bombo. Bombos. O bombo pode ter 2 membranas. Membrana é essa parte branca bem aqui, ó. Aqui o cursor, essa parte branca aqui, ó. O cursor, que tem 1, 2, vou começar daqui, ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parafusos, que também, como esse bombo aqui, ele tem 2 membranas, ou somente uma, né? Mas esse aqui tem 2. Então, lá por trás também vai ter os 10 parafusos, por causa desse cabo aqui de metal, que já estica os 2 parafusos, as 2 membranas junto na hora que o músico está apertando. Aqui está dizendo que os parafusos são regulados para obtenção de melhor ressonância, ou melhor, o som, a afinação, o timbre de cada instrumento. Conforme esse aparelho aqui, o material trabalhado, a madeira trabalhada nos instrumentos, vai ter uma ressonância, uma afinação, uma qualidade melhor do som. Então, a ressonância quer dizer a qualidade, conforme a afinação. A baqueta do bombo tem uma cabeça ampla almofadada. É isso aqui, ó. Eu, na década de 70, eu não sou tão velho não, mas na década de 70 eu tocava isso aqui na Assembleia de Deus, lá na Raiz, na Silves. Então, eu comprei isso aqui lá na Educandos. A igreja tinha esse instrumento, o bombo. Eu fui comprar a baqueta, e a baqueta veio almofadada, mas precisava de colocar tipo um crochê aqui, bem para poder segurar. Então, a minha mãe fez o crochê, deixei tudo bonitinho para mim. Aí eu só fiz encaixar essa cabeça do instrumento, que tem uma cabeça ampla almofadada, e ficou legal. Quanto mais acolchoado, depois
desse almofado, quanto mais acolchoado for, tipo um crochê nessa almofadada que tem aqui dentro, melhor fica a ressonância para me percutir o instrumento, né? Muita gente chama isso aqui de bumbo, não é bumbo, é bombo, tá? Isso é bom saber isso, que não é bumbo, é bombo. Se pronuncia bumbo, mas é bombo, tá? Então, isso aqui é película, tem uns que só tem uma membrana e outros tem duas. Essa aqui tem duas, tá bom? Deixa eu passar para o próximo instrumento. Caixa clara. Em muitos lugares chamam ele de tarol. Na década de 80, aqui em Manaus, as pessoas chamavam de tarol. Tarol é o mesmo instrumento. Só que, passando-se o tempo, foram trocando esse nome, o pessoal foram se acostumando e chamar caixa clara, tá bom? A caixa clara tem duas membranas. A membrana, como eu falei, é esse negócio aqui, feito de pele de animal, tá? Ele tem duas membranas. Essa aqui aparenta ser de plástico, porque é muito claro. Quando ela está meio amarelada assim, é porque ela foi feita da pele de animal. Então, eu creio que essa aqui tenha sido feita de plástico. Tem duas membranas. A membrana é essa parte redonda aqui, essa parte branca aqui, tá? A superior, que é percutida, e a inferior, essa parte de cima que eu estou mostrando é a inferior, tá? Eu teria que virar ao contrário o instrumento para mostrar a parte superior. Então, que é percutida, e a inferior que entra em contato com a esteira. A esteira são essas essas quatro linhas aqui, feito de metal espiralado. Não sei se vocês já prestaram atenção, quando a gente vai encadernar várias páginas de várias folhas, vem numa espiral, não é isso? É mais ou menos aquilo, só que não é muito grosso, que nem aquele espiral, não é bem fininho aquilo lá, porque essa esteira aqui, ela vai percutir, na hora que o músico está batendo, ele vai percutir a esteira na membrana, ou melhor, essas quatro esteiras aqui que está no vertical, ele vai percutir nesta membrana feita de plástico ou pele de animal, que vai fazer assim, ó. É batido, tá? E na hora que eu quiser parar, eu posso encostar essas baquetas que tá na mão do músico aqui, essas duas de madeira, eu paro, eu posso encostar uma das baquetas em cima dessa esteira espiralada, tá bom? Eu acho tão legal música, olha. Não só música, como geografia e história também. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu vir aqui, meu amor. Aqui, ó. Tá. Pratos são construídos de uma liga de metal. Vocês já viram falar no nióbio? O nióbio é um produto que tem muito no Amazonas. 92% do nióbio que tem no mundo está no Amazonas. O nióbio ele é inserido no metal para poder dar uma liga para não quebrar o metal. Então, qualquer tipo de material hoje que se usa no mundo afora é extraído tira o nióbio e coloca 1% do metal do nióbio no metal original para poder dar essa liga. Se nós formos ver, qualquer metal, até mesmo no trem de pouso do avião, se não tiver o nióbio, quebra o trem de pouso. E esses dois aparelhos aqui, eles têm esse material. Pode ver, tão bonito, né? Os pratos, ó. Pô, para que serve esse prato? Sem essa liga chamada nióbio, não vai dar sustentação para o metal. Então, para que serve isso aqui? É justamente para tocar, percutindo um instrumento com o outro. Eu vou lá percutindo. Aqui está dizendo um par de pratos, o nome dele é pratos, né? Pode ser golpeado. Eu toquei isso na igreja também, é tão legal. O tempo passa, né? Agora é só sopro. É golpeado um contra o outro, né? De vez em quando eu errava, o maestro me ajudava a consertar, eu era pequeno ainda.
golpeado um contra o outro, vibrando livremente. Na hora que eu quiser vibrar, era só bater, afastar um do outro. Ou eu encostando no corpo, ele para a vibração. Eu vibrando, né? Te vibra, solta, aí ele vai continuar percutindo, ou encosta um com o outro, ou encosta no corpo. Parou a vibração. Essas duas alças aqui é para o músico segurar, tá? Para ter mais firmeza. Ele segura, mete a mão dentro dessa alça e encosta no instrumento assim, na parte do instrumento. Aí começa a vibrar. É tão legal. Eu gostaria de trazer de um por um. Instrumento de sopro metal. Instrumento de sopro de metal. O trompete, agora dobrado em formato oblongo. Não sei se vocês estão vendo, eu trouxe o meu trompete aqui. Já faz um tempo que eu não pego, que eu estou um pouco ocupado, né? Mas o trompete eu vou mostrar aqui. Vocês estão vendo aí? Já estão vendo a tela. Tá. Já depois. Tá. O trompete, agora dobrado em formato oblongo, foi incorporado na orquestra após 1600. Foi incorporado na orquestra após 1600. Após 1600. Vou explicar o que é oblongo. Oblongo é porque ele tem essas curvas. Vou mostrar a primeira curva. Essa curva aqui, ó. Antigamente, antes de 1600, o instrumento ele era reto, dava mais de 1 metro de comprimento. Então, para se trocar, está aqui a segunda curva, quer dizer, oblongo. Para se trocar um trompete, conforme a nota, era um instrumento diferente e um instrumentista diferente. Tipo assim, se eu tivesse 16 notas numa partitura conforme a sua altura, eu precisava ter 16 músicos. Olha aí a folha de pagamento no final do mês. Já pensou pagar um monte de músicos conforme cada músico com uma nota diferente? Agora, em formato oblongo, que ele era reto. Era mais ou menos daqui a aqui o instrumento. Ó. Nessa distância aqui. Então, um instrumentista dava dó, aí o outro ré, o outro mi. Agora não. Tudo foi incorporado no instrumento só. Formato oblongo. Tá? Formato oblongo porque agora ele tá fazendo essas curvas aqui. Foi incorporado na orquestra após 1600. No início, tocado principalmente em óperas e músicas sacras. Né? Quer dizer o quê? Naquela época, após 1780, que a harmonia foi revolucionada no mundo, né? Com um rapaz chamado Johann Sebastian Bach, que antigamente se tocava só as músicas dos cantos gregorianos, né? Da Igreja Católica. 1300, 1200. Então, a partir de 1600, com a chegada das óperas, a volta das óperas, das harmonias, dos contrapontos, era tocado agora para vários instrumentos. Porque o que seria, na época dos cantos gregorianos, a partir de 300 anos depois de Cristo? Eram músicas melodicamente, né? Aquelas músicas cantadas nas igrejas católicas. A partir de 1750, com 675, porque o Johann Sebastian Bach nasceu no século XVII, 1600, salvo engano, 75, e morreu em 1750. Ele voltou a harmonia para o mundo, porque até então, antes dele só era Davi, o rei Davi, está lá na Bíblia. O Salmo de Davi está falando sobre as harmonias. Depois que Davi saiu de cena, entrou Salomão, seu filho, aí foi se acabando as orquestras. Então só ficou os cantos gregorianos. A partir de 1750, 675, voltou
as harmonias que outrora era Davi que trabalhava em cima disso, para se tornar isso de forma orquestrada. O que quer dizer isso? Até então só era cantado em uma voz, chamada soprano, né? Eu vou dar um exemplo do que é vozes aqui. Eu vou cantar aquele hino bem assim, ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Esse é o soprano. Vou fazer a segunda voz, que é justamente que está dizendo aí óperas. Eu estou falando em termos de voz, mas aqui é a mesma coisa das vozes que podemos ver nos instrumentos. Segunda voz. Dó, mi, sol, fá, mi, glória, glória, aleluia. Agora eu saí do soprano, que era a voz gregoriana, uma voz só. Agora eu estou indo para as harmonias que se toca em corais e orquestra. Terceira voz. Dó, mi, sol, dó, glória, glória, aleluia. Quarta voz. Dó, sol, mi, dó, glória, glória, aleluia. Seria 40 músicos ou 40 coristas cantando 10 músicas em cada voz que se traz a harmonia. Então, quem foi que revolucionou a harmonia no mundo? Primeiro foi Davi, na Bíblia. É a história que conta, não sou eu não, é a história que conta. E segundo foi Johann Sebastian Bach, um rapaz que nasceu na Alemanha, que revolucionou a música no século XVII para XVIII. Então, eu quero dizer que aqui eu coloco para me tocar um bocal. Eu tenho aqui o meu instrumento, só que eu não sei como mexer, só se for no final para me mostrar. Então, um bocal aqui. Esse bocal eu vou adicionar no instrumento para que eu possa tocar. E aqui eu tenho os pistos, que outrora precisava de vários instrumentistas para cada um dar uma nota, como eu acabei de falar. Aqui, essas 3 notas, agora faz o papel que outrora era vários músicos. Enquanto eu sozinho posso tocar para um monte de gente no Teatro Amazonas lotado, naquela época precisava de muita gente, né? Num instrumento só, eu estou falando. E aqui eu tenho... vocês estão vendo esse negócio escuro bem aqui? Aqui eu tenho um ferrinho que chama-se... se eu tenho esse ferrinho aqui, é porque esse instrumento é semi-profissional. Se eu não tivesse esse ferrinho no vertical, se tivesse só esse oblongo aqui redondo, o instrumento seria estudantil. Se eu tivesse 2 ferrinhos aqui, quer dizer que o instrumento é profissional. Vocês estão vendo essa chave aqui? É para tirar a saliva do músico, porque quando passa muito tempo tocando, a saliva vai passando por esse cano aqui, por esse tubo, e vai se armazenando, tanto aqui nessa volta, como nessa outra que está por trás aqui, ó. Tem duas chavezinhas para se tirar a saliva do músico. E aqui é para segurar o dedo polegar, e aqui é para afinar algumas notas, como Dó sustenido e Ré, numa escala musical. Aqui nós temos esses 3 pistos que faz todas as notas musicais. De Dó 2, gravíssimo, Dó, Dó, Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Até o Dó 5, vai buscar lá em cima, sabe? E essa parte da frente chama-se campânula. Campânula, que é onde sai o som, tá bom? Então, nós temos aí o trompete, que faz Agora tá aí o trombone. Temos o trombone de vara e o trombone de pisto. Eu coloquei só o trombone de pisto. O que é pisto? Essas 3 válvulas que tem bem aqui, ó. Tá bom? A campânula, essa parte aqui, é maior do que a do trompete. Tá? Mas só que esse instrumento tá dizendo assim, significa trompete grande. O nome é trombone, mas ele significa trompete grande, maior que o trompete normal. Na verdade, é um trompete mais alongado, maior, dobrado, com bocal. O que é bocal? Esse negócio aqui que a gente adiciona do instrumento para o músico tocar. Com bocal em forma de taça. Forma de taça, porém com uma certa profundidade. Quanto mais profundo for o bocal do instrumento, mais grave é a nota. Quanto mais raso for o bocal do instrumento, em forma de taça,
mais agudo é a nota. Eu vou repetir. Mais grave, mais profundo, mais grave. Mais raso, mais agudo é o instrumento. O trombone, ele é de médio, a voz dele é médio, né? É diferente do trompete, que é mais agudo ainda, e da tuba, que é mais grave ainda. Ele é médio, o trombone, tá? Tá passando aqui um rapaz fazendo um barulhinho, mas vai já passar essa agonia. Beleza. Então, tá. Olha só. Olha a chave que tira a saliva do músico aqui, ó. Alguém está me escutando? Pode falar aí? Sim, professor. Tá, beleza. Tá aqui essa chave que tira a saliva do músico. Eu mostrei lá no trompete que aquele trompete era semiprofissional, porque só tinha um ferrinho desse aqui. Isso aqui indica se ele é estudantil. Se não tiver nenhum desses dois ferrinhos aqui, ele é estudantil. Se tiver um ferrinho no vertical aqui, ele é semiprofissional. Como ele tem dois ferrinhos aqui, ele é um instrumento profissional. Da mesma forma é aqui. Rapaz, como é que eu aprendi tudo isso em pouco tempo? Mas é muito legal estudar um pouquinho para a gente transmitir e também aprender, tá bom? Esse instrumento aqui é um instrumento que faz parte da orquestra. Manel? Vamos lá. Dá alicate. Alguém está fazendo alguma pergunta? João, Olha, se não for pergunta, desliga o microfone, tá bom? Por favor. Bora lá. Sopro, madeira. A flauta transversa, ou melhor, transversal, né? A gente na orquestra a gente chama transversa, mas o nome dele é transversal. Por que transversal? Porque a gente não toca de frente, é tocado de lado, né? E a mão esquerda do musicista, ele joga um pouco para frente do corpo, você está vendo? Olha só. A mão esquerda do músico é jogado para frente do corpo, que vai pegar as primeiras chaves do instrumento. Bora lá. É muito fácil identificar entre as madeiras, pois o instrumentista a segura para o lado, em vez de apontá-la para frente. Quais são os instrumentos que é tocado para frente? Trompete, trombone, clarinetes, ele é tocado para frente. A flauta e o flautim é jogado para o lado, tá bom? Em vez de apontá-la para frente. Então, a mão direita fica nas notas finais, já próximo do final do instrumento, do final, e a mão esquerda fica para as notas iniciais aqui, né? Esse instrumento aqui tem mais de 50 centímetros, tá? Muito bom de se ouvir, uma flauta é muito bom de se ouvir. E o flautim, que é da mesma família da flauta, ele é um instrumento muito agudo, pequenininho assim, um pouco mais que um palmo, tá bom? Bora lá. Oboé. Engraçado o oboé, que eu vou tirar aqui uma página para me mostrar. Não, mas não tem como mostrar agora, né? Mas o oboé, é engraçado essa palheta do oboé. Eu vou primeiro falar aqui e depois eu explico como é que é. Oboé. Tá vendo que ele é instrumento reto, é diferente da transversal que é para o lado. Oboé tem uma palheta dupla. Essa palheta bem aqui, eu vou lendo e vou explicando. Essa palheta aqui, ó. Tem uma palheta dupla. Ou melhor, é como se eu tirasse uma tira, porque é feito do bambu. Eu vou lá no bambu, no Amazonas tem, aqui no Japim tem, lá na Ponta Negra tem esse bambu, e é especial para esse tipo de palheta. Essa palheta aqui, o rapaz tira uma palheta tipo assim de 15 centímetros e depois dobra no meio. Dobrado mesmo, ela fica dobradinha como se você estivesse dobrando uma folha de papel, entendeu? Ela tem a palheta dupla, uma pequena e delgada tira de uma cana especial. Não sei se vocês já viram ali no Japim, na frente do Estúdio 5, do outro lado da rua, tem. Lá na Ponta Negra também tem. A árvore tem uns 10 metros de altura. Então, em todo o mundo, onde mais tem palheta, essa cana especial é no Amazonas. Você sabia disso? Inclusive, na década de 90, eu conheci uns músicos clarinetistas da França que queria que eu mandasse, sendo liberado na alfândega em Manaus,
para me mandar essas árvores para eles lá para a França, para Paris, né? Eu não quis me meter com isso não, porque era liberação não sei de quem, não pode se levar nada de um estado, de um país para o outro. Então, essa cana é uma cana tirada de uma cana especial, que ela é acoplada num tubo de metal. Vocês estão vendo essa parte preta aqui, ó? Isso aqui pega a linha especial e vai dobrando a linha, passando por cima da linha, uma do lado da outra. Se não estiver bem esticada, a palheta vai ficar frouxa, tem que ser bem esticada. A palheta dupla, tá? Então tá aqui, ó. Especial, é dobrada em dois, em um pequeno tubo de metal e depois numa cortiça. Então tá aqui, eu tenho a palheta. Aqui nessa parte preta é linha. Esse negócio preto aí, eu acho que o músico deu umas 30, 40, até 100 voltas de uma linha especial, escura, para poder segurar a palheta nesse tubo de metal. E depois é colocado na cortiça. Está aqui a cortiça, que é toda essa parte aqui. Aí depois é colocado no instrumento, no qual o músico executa. Caso contrário, se essa linha aqui estiver frouxa, o som sai desafinado. É um trabalho. A pessoa, para poder fazer isso, leva quase meia hora. Ele vai lá, amarra a linha, até vir daqui para cá. Leva umas meia hora para fazer esse trabalho aqui. Então, até colocar. É um processo. Enquanto no trompete, é só pegar o bocal e colocou, tocou. Aqui não, um trabalho bem delicado, que possa ser um trabalho feito para que possa sair um bom som. Se vocês quiserem pesquisar sobre o oboé, é muito bonito, e coloca para ouvir, tá bom? Coloca para ouvir, vocês vão ver como é bonito o som do oboé, tá bom? Mudar para o próximo instrumento aqui. Clarinete. Eu falei que o oboé é de palheta dupla. Deixa eu ler, já explico sobre a palheta do clarinete. Está escrito clarinete, clarineta, mas pode se pronunciar clarinete também. Foi o último a ser incorporado na orquestra. Foi inventado por volta de 1690 por Johannes, pode ser Johann ou Johannes, porque em português se coloca um N aí, com S, Johannes Denner, né? Um construtor de instrumento. Foi necessário um século para se consolidar seu lugar na orquestra. Na orquestra. Boquilha, palheta e braçadeira. A boquilha, eu quero dizer que essa parte preta aqui, onde tem essa cortiça aqui. Isso aqui é a boquilha. A palheta está aqui. Dupla? Não. Dupla é lá no oboé. Essa aqui, ela é uma palheta só. Ela não é dupla. A do oboé é uma de frente para a outra. Amarradinho, como eu falei. Essa aqui não. Aqui no Brasil nós temos muito, como eu acabei de falar, sobre esse material. Então, qualquer loja de músicos, você compra uma palheta dessa por 15, 20, 30 reais. Dá para aguentar, se tocar todo dia, aguenta um mês. Se tocar esporadicamente, aguenta aí uns 2, 3 meses. Então, essa palheta é colocada bem aqui, ó. Bem aqui na boquilha. E apertada nessa abraçadeira, que lá quando eu falei no oboé, o aperto dela era na linha, né? Aqui é na abraçadeira de metal. Então, a partir do momento que eu coloco essa palheta na boquilha apertada, eu vou lá no instrumentos e adiciono aqui, ó. Dá menos trabalho do que o oboé, não é isso? Mas, olha, o clarinete também é um instrumento com seus orifícios, está vendo aqui? Um tubo com o orifício feito de madeira. Na África, o melhor lugar que tem madeira para fazer qualquer instrumento de
como clarinete, corno inglês, flauta, muitos instrumentos desses, é na África que tem, uma madeira muito boa para isso, entendeu? Quantas chaves tem um clarinete? 27, 32, 37. Quanto mais chaves são esse negócio aqui, ó, onde o músico aperta. Quanto mais chaves tem, mais recurso tem o instrumento, melhor fica as suas notas graves e as notas agudas, né? Hoje em dia, a maioria dos clarinetes tem acima de 30 chaves, né? Para facilitar a vida do músico, né? Então, tá aqui, nós temos aqui a boquilha colocada, apertada numa abraçadeira, tá bom? Eu vou querer muitas perguntas se tiver no meu alcance. Bora lá. Clarineta baixo, que eu, como falei, esse instrumento, ele é um instrumento grave. O nome já está dizendo baixo, né? É 2 vezes maior que o clarinete, ou clarineta. É 2 vezes maior, entendeu? Então, por quê? Se ele é maior, o que vai acontecer? As notas são graves. A parte superior do instrumento, onde tem a boquilha aqui, ó, onde o músico toca, esse negócio é encaixado bem aqui, ó. Essa parte aqui, ela é encaixada no instrumento. A parte superior do instrumento é curvada aqui, ó. Fazendo essa curva aqui, para trás. Para que o instrumentista possa facilmente alcançar a boquilha. Aí ela vem aqui, ela desce aqui, porque esse instrumento, a pessoa, ela precisa dessa curva aqui para facilitar. Sabe por quê? Porque senão o músico não alcança com as suas mãozinhas. Se fosse reto, como o clarinete aqui, ó, já pensou se fosse reto, ia levar uns 30 centímetros aqui, o músico não ia alcançar. Porque esse instrumento aqui, ele é 2 vezes maior que um clarinete. Como é que o músico ia alcançar a mão esquerda aqui e a mão direita para cá? Coitado, ele não ia conseguir. Então, isso aqui é campânula, tá? Campânula, por onde sai o sopro. Então, precisava fazer essa curva aqui para que o músico alcançasse a boquilha com a sua palheta simples. Por que o nome palheta simples? Porque ela não é dupla, como o oboé. Ela é uma palheta simples, é uma única só. E o oboé são 2 palhetas duplas, tá? Deixa eu prosseguir aqui. O que quer? Tá bom. Saxofones. Aqui eu tenho 2 tipos de sax. O saxofone alto, inventado por volta de 1840 pelo belga Adolphe Sax. Esse rapaz fez vários tipos de instrumentos com o nome dele, que temos sax alto, sax tenor, sax soprano. Cada um é uma voz diferente. Feita de metal, mas por que ele está nas madeiras? Por causa da palheta. Por causa de uma palheta, tira o instrumento que foi feito de metal para a classificação de madeiras, tá? Porque é feito da árvore, então é da madeira. O que ele é feito da árvore? A palheta, aquele negóciozinho que eu falei. Mas ele é de metal, mas ele está na classificação de instrumento de madeira. Tá? Produzido um som através de uma palheta simples, que não é dupla, e um sistema de chaves que abre e fecha. Que chaves são essas? Essas são essas chaves aqui. Pouca chave para o músico. Olha, essa aqui é uma chave. Ó. O músico aperta bem aqui, essa chave fecha. O músico aperta bem aqui no meio, essa outra chave fecha. Esse instrumento que eu estou apontando chama-se sax alto. Esse instrumento aqui, que tem a campânula mais comprida do que o sax alto, tá vendo aqui? Esse instrumento está na mesma direção aqui, ó. Presta atenção aqui para mim. Esse instrumento está na mesma direção. Porém, as suas campânulas, que são a saída dos instrumentos, uma está maior que a outra. Vocês estão prestando atenção? E a sua boquilha tem uma leve curva. Rapaz, onde foi que eu aprendi tudo isso? E suas boquilhas têm uma leve curva. Olha a diferença dessa que é reta. Ó. Então, esse instrumento aqui é o sax alto, um pouco agudo, do que esse instrumento aqui,
que é o sax tenor, um pouco mais grave. Quanto maior o instrumento, vou repetir, quanto maior o instrumento, mais grave é a nota. Quanto menor o instrumento, mais grave é as notas musicais, tá bom? E aqui também tem mais chaves para poder ter os recursos de deixar as notas mais graves, tá bom? O nome do músico é Sax, o homem que inventou, feito na Bélgica, um país na Europa, né? Então, por volta de 1840, tá bom? Ainda fez o sax soprano. O sax soprano, ele é reto, parece um clarinete, que também tem um som agudo, tá bom? Vamos agora para esse instrumento. Agora as partes das cordas. Violino. Apareceu da Itália na primeira metade do século XVI. Naquela época, os instrumentos de cordas tocado com arco eram as violas. As violas vai ser o próximo que eu vou mostrar. Mas eu não estou querendo dizer que as violas tomou o lugar, não estou querendo dizer que os violinos tomaram o lugar das violas na orquestra, não é isso. É que antes dos violinos eram as violas, tá? Então, tinha vários tipos de viola naquela época. Tinha a viola de espigão, tinha a viola de a rabeca. A rabeca. Eram vários instrumentos. Cada nome desse instrumento era uma quantidade de cordas. A de espigão era 3 cordas. A rabeca era de 5 cordas. Então, esses instrumentos musicais não davam muito certo. 3 cordas eram poucas e 5 cordas eram muitas. Então, o que se fizeram dentro das ideias das violas? O próximo instrumento que eu vou mostrar. As violas, surgiu uma ideia de fazer o violino. Nem 3 e nem 5. 4 cordas. Está aqui, ó. 4 cordas. Uma corda no vertical aqui. Eu queria saber se tem alguém me escutando, se está tudo ok por aí. 1, 2, 3, Assim, 4. Só. Tá, beleza. Pra Então mim nós tá temos. bem. Tá bom, beleza, muito obrigado. Aqui nós temos. Agora desligue aí o microfone. Aqui nós temos 1, 2, 3 e 4 cordas. Nem 5, nem 3. Ah, agora ficou legal. Eu achei um instrumento que vai tocar junto com as violas, que são os violinos, que encaixa legal na orquestra, porque outrora 3 cordas eram poucas e 5 cordas eram muitas. Então, está aí a viola, que apareceu na Itália, está aí o violino, desculpa-me, que apareceu na Itália, que encaixou certinho para as orquestras, para andar lado a lado com os violinos. Os violinos ficam no lado esquerdo da orquestra, de frente para a gente, tá? E as violas ficam no lado esquerdo, junto com os violoncelos, e assim foi. Vamos ver a viola? A viola é calibre grosso, tá bom? As violas calibre grosso. Tá aí a viola. É colocado debaixo do queixo para ser tocado. O violino também, colocado debaixo do queixo, tá bom? Para ser tocado. Mas, como o seu comprimento é maior que o violino, ou melhor, o instrumento é maior que o violino, precisa-se estender um pouco mais o braço esquerdo para tocá-lo. Ou melhor, quanto maior o instrumento, a nota grave. O violino menor, as notas agudas. O que é nota aguda? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Violino. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Violas, as notas mais graves, tá bom? Então tá aí, nós temos os violinos e nós temos as violas, tá bom? Vamos acelerar um pouco aqui. Violoncelo. Ele é grande demais para ser colocado debaixo do queixo. Por isso, é sustentado levemente, apertado pelas partes internas dos joelhos dos executantes. Se por um acaso ele deixar frouxo no joelho dele, o instrumento
desequilibra, não sai o som. Então, ele precisa apertar nas partes internas dos joelhos para sair o som. Apoiando-se no solo por um espigão. Eu vou aqui dizer o que é espigão. Eu vou dizer o que é espigão aqui. Espigão é esse negócio aqui, ó, que é encaixado no instrumento. E aqui embaixo, para poder encostar no chão, tem tipo uma borrachinha se calçando ele para não arranhar o chão. Espigão regulável de metal. Então, precisa regular até o espigão aqui, tá bom? Para que o músico possa tocar, tá bom? Isso aqui é o violoncelo. Eu estou falando das cordas, falei sobre o violino, agora eu falei sobre as cordas, sobre as violas, cada um é maior que o outro, hein? E agora eu estou falando do violoncelo. O violoncelo, as pessoas chamam ele, no mundo musical, chamam ele de cello, né? Bora lá, agora vamos para a tuba, a contrabaixo, desculpa. A tuba de sopro também é contrabaixo. Contrabaixo, eu estou falando de cordas, tá? Tuba é sopro, também é contrabaixo. Suas cordas são ainda mais longas, maior que a do cello, do violoncelo, e muito maior que a viola, e nem se fala do violino. Quanto menor o instrumento, menor são as cordas. E mais grossas, por caso. Por que é mais grossa? Porque são instrumentos de calibre grosso, de metal. As distâncias que a mão tem que cobrir para produzir as diferentes notas são maiores do que do violino e, consequentemente, das violas do cello. Né? Então, olha só a mão esquerda da moça. Está um pouco acima da altura da moça, né? Olha lá, o final do instrumento, dá, eu acho que uns 2 metros de altura esse instrumento aí, 1,70 m, 1,80 m, instrumento muito grande, né? Na Filarmônica, quem tiver a oportunidade de assistir, de vez em quando tem show na Amazonas Filarmônica, a gente encontra esses instrumentos lá, né? E dá para identificar cada um, tá bom? Agora, a harpa. A harpa é um instrumento mais antigo. Origina-se das vibrações de um arco de caça. A harpa, porque antigamente, deixa eu falar rapidinho aqui, a harpa, ele é um instrumento que tinha poucas cordas. Está aqui, eu vou colocar aqui, ó. Aqui estão as cordas. Quanto maior a corda, aqui tem 47 cordas. Quanto maior a corda, mais grave as notas. Quanto menor a corda onde a moça está pegando aqui, mais agudo é a nota. As harpas antigas tinham poucas cordas, porque eles originaram dos arcos de caça, né? Era pouquinha coisinha mesmo. Mas as modernas possuem 47 cordas, né? 47 cordas. Então, todos esses instrumentos assim tiveram suas evoluções com o passar do tempo. Até mesmo hoje, até o celular antigamente era só aquela que puxava aquela antenazinha, e hoje nós temos celular que parece um computador dentro de um celular, não deixa de ser, né? Então os instrumentos não foram diferentes, todos eles passaram por um processo de desenvolvimento até chegar. Se você vê uma pessoa tocando cordas, é muito gostoso. Uma vez no museu que teve aqui em Manaus, só para mostrar, levaram de volta para São Paulo, mostrar os instrumentos, a harpa feita antiga, era na faixa de 16 cordas. Eu me aproximei e cheguei até a dedilhar aquelas cordas. Foi muito bom de ver de perto aqueles instrumentos, muitos instrumentos antigos, né? Mas passaram foi só de passagem, levaram de volta para o seu destino, que foi São Paulo. Isso faz muito tempo, faz na faixa de 25 anos isso. Então, eu queria que vocês pesquisassem sobre 4 instrumentos. A flauta transversal, quem puder bater um print aí, ou copiar ligeiro, eu espero. Queria que vocês falassem sobre a clarineta, 5 linhas cada um, o bombo e a harpa. Eu não pedi meu instrumento, porque senão vai dizer, ele pediu do instrumento dele, que é o trompete. Não, eu estou pedindo o instrumento de sopro, 2 de sopro,
um de percussão e um de corda, né? Se possível, eu queria 5 linhas de cada instrumento. Essa atividade me entregue com 7 dias, hoje são 20, nem sei, 28, eu acho. Me entregue lá pelo dia 5, tá bom? Agora eu queria passar as perguntas, eu vou chamar a pessoa, aí você, se tiver alguém aí em dúvida, tá bom? Ou quer tirar dúvida de alguém. Eu não vou pedir para todos abrir o microfone, senão vai ser um Deus nos acuda. Então, eu queria para a Alana dos Santos, se possível, tirar alguma dúvida. Ou tirar a dúvida de alguém. Você pode abrir o microfone, Alana, e me dizer aí alguma dúvida? Alguém está me escutando? Alguém pode falar se está escutando? Ou Carlos Eduardo? Tudo Quem bem? está falando? Wesley. Quem é? Wesley Oliveira. Então, você tem alguma dúvida sobre Não, algum instrumento musical? Hã? agora não. Ah, Carlos Gabriel. Carlos Gabriel. Tem alguma dúvida? Ixi, como é que eu faço para voltar? É aqui. Como é que eu faço? Vocês estão escutando? Eu estou chamando e não. Carlos Gabriel. Tem alguma dúvida sobre algum instrumento? Bora lá. Clico. Eduane, tem alguma dúvida? Não, senhor. Não. Luiz Carlos Moraes. Eu queria alguém com dúvida aí, mas, se possível, só uma pessoa, depois outra. Professor, Quem está falando? Nubiane Nascimento. Hã? Nubiane Nascimento. Tá. Qual é a dúvida sua? É só pedir para o senhor repetir aqui quais são as classificações dos instrumentos, todas as classificações, por favor. Para me repetir? Sim. Um minutinho só. Bora voltar lá. Um minutinho só. Sim. Aonde? Lá no início. Sim. A segunda aqui. Classificação dos instrumentos musicais. Nós temos percussão, madeira é sopro, metais sopro e cordas, né? Mas aqui eu só falei uma metade só, tem muito mais. Tem muitos instrumentos aí que eu calculo assim na faixa de uns 80 que se usa em todas as esferas de orquestra. Porque tem orquestra que não precisa de um instrumento, mas precisa de outro. E tem orquestra que já não precisa daquele e já precisa de outro, né? Tipo assim, eu só estou falando de banda de música, banda de música de passeata na rua, como uma banda de música da Polícia Militar. Então, ali, eu não preciso de cordas, entendeu? E nem estou com a bateria e nem o tímpano, porque que vai carregar aquele tambor? Então, tem instrumento, tem banda de música que precisa de um tipo de instrumento e o outro, uma orquestra que vai ser tocada dentro de um lugar fechado. Aí já se precisa de corda, já se precisa de, entendeu? Então, tá aqui. Eu tenho como a sua pergunta a classificação dos instrumentos. Percussão, que são instrumentos batidos, metais, sopro, tá? Madeira, sopro, que está aí os instrumentos, e cordas. Eu respondi sua pergunta? Sim, professor, obrigada.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Se tiver algum professor aí também, se quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá bom? Eu queria a Isabelle Calper, se ela tem alguma pergunta para fazer. Não, não. Não tem? É o Wesley de Oliveira. Wesley de Oliveira. Olha, gente, desculpa aí. Eu espero que todos estejam assistindo a aula até o fim, tá bom? Por favor. Porque no final, eu queria que você... Eu não sei se eu consigo aqui, porque eu estou mexendo agora no computador. Eu queria que vocês fizessem uma chamada para mandar, como o professor Elis me falou ontem. Mandar aí, porque no finalzinho eu vou ver quem vai saindo da aula e para ver quem é que, se todos saem juntos. Se saírem todo mundo junto na hora que for autorizado, automaticamente todos estão assistindo a aula, tá bom? Então, alguém quer fazer mais outra pergunta aí? Luiz Carlos. Professor, Ah, o senhor sabe que tipo de pele é feito a película do tambor? do tambor. De animais, né? De animais. Dependendo do país, eles compram, importam, né? O Brasil exporta muito película de animais, principalmente de boi, né? Porque nós sabemos que conforme o couro que é comprado, é feito sapatos, película de instrumentos, bolsas, né, das madames aí, das moças, aí, essas bolsas, tudo aí, quando é feito de animais, às vezes é tirado do couro do boi, né? Porque é o mais liberado, regularizado para ser, como é que se diz, produzido, né? Provavelmente seja de animais o boi, né? Vai depender muito, porque eles vão passar pelo curtume, pelo processo de trabalho, secagem, e aquele negócio fede muito, misericórdia. Então é isso, tá? É tirado provavelmente do boi, da vaca, do touro. Alguém mais tem alguma... Respondi a tua pergunta? Oi, é o Luiz. A gente diferencia aquela película lá do tambor, se é amarela, ela é De animal. ela, Dá sim. ela é de animal, né? Se for um pouco claro assim, da cor do copo descartável, dá para saber que é de plástico, né? Mas um plástico é especial. Se sabemos que o plástico ele vem de uma das últimas substâncias do petróleo, né? Como também o asfalto, né? Então, eles colocam um material que clareia o plástico para justamente ficar daquela cor que eu mostrei. Entendeu? Você quer ver aqui Deixa eu ver, deixa eu mostrar o tímpano aqui. Olha aqui. Eu creio que isso aqui seja de plástico especial, não é qualquer plástico não. Cadê o negócio do cursor? Tá bem aqui, ó. Mas se vocês prestarem atenção nas igrejas evangélicas, o tambor dos bateristas, ele é um pouco amarelado. Dá de entender que aquilo ali é de animais, de couro de animais, tá bom? Eu queria alguém aí, Luiz Carlos Moraes. Senhor. Você tem uma pergunta? Eu quero só saber se vocês estão aí mesmo. Eu quero todo mundo aqui. Eu quero ver ninguém deixando Tô aqui. Ah, então me responda aí. Oi, som. Entendi tudo, tá bom. Entendeu? Beleza? Beleza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ainda falta 18 minutos, eu posso ficar aqui até 10 horas da noite. É uma coisa que eu gosto, de falar sobre instrumento, história, geografia, se tiver no meu alcance Bíblia, entendeu? Mas como a aula hoje é só instrumentos musicais, a pessoa esse pedal aqui dá várias notas, hein? Alguém mais fazer pergunta? Wesley, Carlos Eduardo. Deixa eu abaixar aqui. Não, professor, tô sem pergunta. Carlos Eduardo. Bora, Wesley. Letícia Vitória. Aqui, professor. Pode falar a pergunta. Tem nenhuma pergunta. Deixa o rapaz falar primeiro, tá?
Pode falar. Não, professor, eu já fiz a pergunta já. Tá bom. Respondeu. O próximo agora. Sem nenhuma pergunta, professor. Tá bom. É porque não dá para me ver quem está falando, porque às vezes acende aquela luzinha verde. Eu não estou vendo aqui. É por isso que eu estou perguntando quem está falando. Natália. Cadê É a Natália? Letícia Pereira. A Raquel. A Raquel. Oi, professor.